o time que criou a maior dinastia do futebol no atual século e que chocou o mundo ao vencer a Liga dos Campeões por 3 vezes consecutivas. Para vocês terem ideia, a última vez que um time venceu a Liga dos Campeões por 3 vezes consecutivas foi em 1976, quando o Bayern de Munique se tornou tricampeão europeu. Mas em 2018, 42 anos depois, o incrível Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Marcelo, Ramos, Modric e companhia conseguiram o mesmo feito. O Real Madrid de Zidane é considerado por muitos como um dos times mais apelões de todos os tempos. Esse time do Real Madrid é recheado de jogadores que são considerados os melhores do século XXI. Sérgio Ramos, por exemplo, é visto pela maioria como o melhor zagueiro de sua geração. Marcelo também é o melhor lateral esquerdo de sua geração. Modric e Kroos são os meio-campistas com mais títulos dos últimos anos. E ainda tinha o Cristiano Ronaldo, que dispensa comentários. A verdade é que de 2016 a 2018, o Real Madrid simplesmente assombrou seus adversários. E no vídeo de hoje, iremos ver um pouco a fundo o quão fenomenal esse time era. E vamos começar analisando as peças principais da equipe. Começando pelo Keylor Navas, que na minha opinião é um dos goleiros mais subestimados do mundo. Navas pelo Real já teve atuações muito boas, isso sem contar na Copa de 2014, onde ele jogou muito. E em 2018, ele foi eleito o melhor goleiro da UEFA, e hoje está no PSG, e na equipe francesa ele segue tendo boas atuações. Na lateral direita temos o Carvajal. Carvajal está no Real Madrid desde 2013, e de lá pra cá já venceu vários campeonatos e foi bastante importante na dinastia do Real Madrid de 2016 a 2018. Uma de suas partidas mais memoráveis foi na Supercopa da UEFA de 2016, quando ele fez o gol do título. Na zaga temos o Varane, que foi campeão do mundo com a França em 2018 e que se destaca também no jogo aéreo, graças à sua boa altura. No outro lado da defesa temos o Sérgio Ramos, que é goleador, decisivo, raçudo e ainda tem postura de um grande líder. Ele já foi campeão da Copa do Mundo com a Espanha, foi campeão 4 vezes da Liga dos Campeões e é considerado pela maioria como o melhor zagueiro dos últimos 10 anos. Na lateral esquerda temos o Marcelo, que é sem dúvidas um dos melhores laterais esquerdos de todos os tempos. Ele dribla muito, é um ótimo assistente e tem o domínio de bola como poucos. Marcelo começou a sua carreira no Fluminense e ainda bem jovem ele já tinha chamado a atenção do Real Madrid. Ele chegou ao clube espanhol em 2007 e de lá pra cá ganhou tudo o que disputou e é considerado um ídolo do Real Madrid. Um dos melhores volantes do mundo, Casemiro dentro de campo é um monstro. Ele tem uma marcação muito boa, é raçudo, chuta bem de longe e ainda é decisivo. Casemiro já mostrava boas atuações desde os tempos de São Paulo, tanto que em 2011, com apenas 19 anos, ele tinha sido eleito o melhor volante do Brasileirão. E hoje no Real Madrid, ele já conquistou tudo o que disputou com a equipe espanhola. No meio-campo temos o Toni Kroos. Kroos foi multicampeão jogando pelo Bayern e pelo Real Madrid, e em 2014 ele foi campeão do mundo com a Alemanha. Kroos tem uma visão de jogo acima da média, tem passes muito precisos e ainda é bastante decisivo. Tanto que ele foi o jogador com mais assistências na Copa do Mundo de 2014. Ele é sem dúvidas um dos melhores jogadores da história do futebol alemão. O outro meio-campista da equipe é o Luka Modric. Modric em 2018 fez história, ao conduzir a sua seleção, a Croácia, a chegar pela primeira vez em sua história a uma final de Copa do Mundo. E ainda naquele mesmo ano ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Modric, assim como Kroos, tem uma boa visão de jogo, tem passes precisos e ele é sem dúvidas o maior jogador da história do futebol croata. No ataque temos o Benzema, que recentemente fez história ao se tornar um dos maiores goleadores da história da Liga dos Campeões. Além disso, ele já conquistou vários títulos com o Real Madrid e o Lyon,
E junto com Cristiano Ronaldo e Bale, eles formaram um dos melhores trios da história do futebol. Gareth Bale, veloz, driblador e que chuta muito bem de longe. A chegada do Bale ao Real Madrid trouxe uma mudança enorme na equipe. Com o Bale no time, o Real Madrid não precisava mais exclusivamente das arrancadas de Cristiano Ronaldo ou Di Maria. Bale conseguiu driblar com facilidade. E além disso, ele já decidiu vários jogos importantes. Um deles foi na final da Liga dos Campeões de 2018, onde ele fez um golaço de bicicleta. E a grande estrela do time era o Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, um jogador completo. Não importa se é de falta, de esquerda, de direita, de cabeça ou até mesmo de bicicleta. Ele sempre encontra um jeito de chocar a todos e é sem dúvidas um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos. E no comando da equipe, o gênio Zinedine Zidane. Na fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada 2015-2016, o Real Madrid passou invicto e em primeiro lugar. Isso em um grupo que tinha equipes como Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk e o Malmö, da Suécia. Nas oitavas de final, o Real passou pela Roma vencendo por 2-0 no jogo de ida e também no jogo de volta. Nas quartas, o Real Madrid enfrentou o Wolfsburg. No primeiro jogo, 2-0 para os alemães. Mas, no jogo da volta, Cristiano Ronaldo provou o porquê dele ser considerado um dos maiores jogadores da história e marcou um hat-trick, que acabou levando a equipe espanhola para as semifinais. Nas semi, o Real enfrentou o City. No primeiro jogo, 0-0. No segundo jogo, 1-0 para o Real Madrid. Na grande final, o Real Madrid enfrentaria o seu velho rival e freguês Atlético de Madrid. E depois de um empate por 1-1, o Real venceu nas disputas de pênalti e tinha se tornado campeão europeu. Ainda naquele ano, o Real conquistou a Supercopa da UEFA, ao derrotar o Sevilla por 3-2, e conquistou também o Mundial de Clubes, ao derrotar o Kashima Antlers na final por 4-2, com direito a hat-trick do Cristiano Ronaldo. A temporada de 2017 foi sem dúvidas o auge do Real Madrid. O Real nesse ano estava simplesmente impossível de bater de frente. Primeiro, eles foram campeões do Campeonato Espanhol. Já na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real passou invicto e na segunda posição. Nas oitavas, o Real passou pelo Napoli, após vencer por 3-1 em ambas as partidas. Nas quartas de final, eliminou o Bayern. No primeiro jogo, 2-1 para o Real. No segundo jogo, 4-2 também para o Real. Na semifinal, o Real derrotou o Atlético de Madrid por 3-0 no primeiro jogo, sendo os 3 gols marcados pela lenda. No jogo da volta, o Atlético derrotou o Real por 2-1, e o Real seguia para mais uma final. Na grande final, o Real Madrid iria enfrentar a Juventus. Aquele time da Juventus era muito bom, eles tinham goleado o Barcelona e durante a competição inteira só tinha sofrido apenas 3 gols. Mas, na final, a Juventus não conseguiu segurar Cristiano e companhia, e acabou sendo goleada por 4-1. E isso só mostrava o quão agressivo aquele time era. Após isso, o Real Madrid foi campeão da Supercopa da UEFA novamente, ao derrotar o Manchester United na final por 2-1. E ainda humilhou o seu maior rival, o Barcelona, na final da Supercopa da Espanha. No primeiro jogo, com o Camp Nou lotado, os torcedores do Barcelona viram em casa o seu time perder para o Real Madrid por 3-1. No jogo da volta, no Santiago Bernabéu, 2-0 para o Real Madrid. No agregado, o Real acabou vencendo pelo placar de 5-1. Mas o Real queria ainda mais, e em dezembro daquele ano ele foi campeão mundial após derrotar o Grêmio na final. Na temporada seguinte, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real passou em segundo lugar e com uma derrota. Nas oitavas de final, o Real Madrid enfrentaria o poderoso PSG. Muitos viam o PSG como favorito, mas o Real, com Cristiano inspirado, venceu os 2 jogos. Após isso, o Real enfrentou a Juventus. No primeiro jogo, 3-0 para o Real. No segundo jogo, 3-1 para a Juventus. Na semifinal contra o Bayern,
o Real Madrid venceu o primeiro jogo por 2-1. E o segundo jogo foi um empate de 2-2. E na final contra o Liverpool, o Real venceu por 3-1. E provou ser um time impossível de bater. Esse time era tão absurdo que na Liga dos Campeões de 2018, o Keylor Navas foi eleito o melhor goleiro da competição, Sérgio Ramos foi eleito o melhor zagueiro, Modric foi eleito o melhor meio-campista e o Cristiano foi eleito o melhor atacante da competição. Ou seja, o melhor zagueiro, goleiro, atacante e meio-campista da Liga dos Campeões de 2018 eram todos jogadores do Real Madrid. Além disso, entre 2016 e 2018, todos os jogadores que foram eleitos o melhor do mundo eram jogadores que atuavam pelo Real Madrid. Enquanto o Real Madrid teve Zidane e Cristiano Ronaldo em sua equipe, nenhum time conseguiu eliminar a equipe espanhola da Liga dos Campeões. Graças especialmente a dois grandes atletas com mentalidades bastante vencedoras, o Real conseguiu formar o time mais temido do mundo. Após ter sido tricampeão da Champions de forma consecutiva, Zidane deixou o comando do Real e o Cristiano Ronaldo saiu da equipe e foi jogar na Juventus. Nos dias de hoje, o Real está longe de ser o que era na época em que Zidane e CR7 atuavam juntos. Mas, ainda assim, não dá para negar que aquele Real Madrid tem que entrar na história como um dos melhores times de todos os tempos.